Então vamos lá. Hoje é dia de a gente falar de The Make. Hoje a gente vai falar sobre Lean Six Sigma. Assunto aí muito em pauta. A galera tá chegando. Devagarzinho, a galera vem chegando. Ahn, Lean Six Sigma hoje tá muito mais popular, né, do que o próprio Lean. Deixa eu tentar melhorar a câmera. Acho que tá um pouco melhor. Então, o Lean Six Sigma hoje está muito mais popular. Hoje, quando a gente busca se especializar no ramo da qualidade, a gente rapidamente pensa em Lean Six Sigma. Tanto é que hoje se tornou muito mais fácil o acesso ao curso de Green Belt e muito mais. E também diminuíram a carga horária, os cursos EAD estão cada vez mais em alta. Isso é bom, mas a gente tem que ter nossos cuidados. É, para quem não lembra aí, para quem não me conhece, eu sou Master Black Belt. Eu sou certificada Master Black Belt já tem 3 anos. E eu fiz meu Black Belt há um tempão atrás. Contar um pouco dessa historinha, porque só pra gente introduzir o assunto, porque também geram dúvidas em relação a isso. Então, eu comecei a minha jornada aí no Lean Six Sigma fazendo um curso de Black Belt de cara. E aí, quando eu comecei essa jornada de fazer um curso Black Belt de cara, eu. Primeiro que eu não tinha tanto curso EAD na rede, na verdade eu nem me lembro de ter achado nenhum. Isso foi em 2000 e. Sei lá, 2010, 2011. E não tinha muito curso bom na época. Eu fui para Juiz de Fora fazer um curso. E nesse contexto aí, qual era a minha busca? Currículo. Eu queria sim me especializar na área de qualidade, era onde eu queria trabalhar, mas eu queria currículo, porque eu queria uma nova oportunidade, queria uma oportunidade na área de qualidade, coisa que eu não estava. Então, legal, eu comprei, só que eu comprei uma Ferrari sem saber abaixar o vidro. Por que que eu falo isso, gente? Quando você quer se especializar, quando você quer se especializar numa ferramenta, numa metodologia, em qualquer que seja a iniciativa, né, de estudo, de técnica, você precisa de tempo a aplicar. Teoria sem prática, você não aprende. Aquilo ali fica dentro do seu cérebro por vezes, mas você não aprende porque você não sabe fazer. Então, se existe a possibilidade de você fazer o Green Belt para depois fazer o Black Belt, faça na sequência certinha. É claro, hoje existem diversos pacotes melhores para fazer o black e tudo mais. Tudo bem, compre, mas tenha ciência que primeiro você tem que chegar no nível green para depois você chegar no nível black. Não se do nível yellow para o nível black existe um abismo, tá bom? Então, construa gradativamente sua capacitação técnica no método. Esse é a primeira sugestão aí que eu dou, tá bom? Se você quiser comprar um curso, um pacote de Master Black Belt, ok, beleza, até faça. Mas entenda que para você chegar a ser Master Black Belt, você tem uma jornada aí. E nesse contexto de jornada, você tem a sua empresa te dando suporte para você aplicar um projeto, porque senão fica bastante difícil. Você tem, você tem a ferramenta, que é a ferramenta de análise estatística, que é o Minitab. É uma ferramenta caríssima, é uma ferramenta que, na minha opinião, é inviável você, como pessoa física, comprar uma licença, a não ser que você realmente use para o seu uso, para o seu ganho, né? Use para a sua vida, como, como ganho financeiro aí, né? Mas fora isso, não é viável. Então, hoje a minha proposta aqui com vocês é desmistificar um pouco desse DMake, desmistificar um pouco dessa metodologia. Eu quero que vocês percebam que é uma metodologia sim super poderosa, é uma metodologia sim super parruda, mas também é uma metodologia que não é tão complicada como parece. A capacitação técnica em estatística, gradativamente você vai evoluindo, principalmente porque não é em todas as áreas que a gente consegue ter uma base de dados tão abrangente, tão robusta, tão confiável para aplicar a estatística na raiz. Legal, Thiago, muito bom. Então, coloquem mais dúvidas aí se vocês tiverem, tá?
Então, você vai se deparar com projetos sim que você tem muitos dados, que você tem uma riqueza de oportunidades para gerar análises estatísticas, e nisso convém toda a parte robusta do Six Sigma. Porém, na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala de Rio de Janeiro, eu sei que tem muita gente aqui que não é do Rio, mas isso vocês vão perceber que isso vale para todo mundo. Quando a gente fala de um negócio que não é muito manufatura, que não é muito indústria, que não é muito controle de qualidade, nem sempre a gente tem uma base de dados confiável, nem sempre a gente tem dados muito sólidos, por vezes a gente tem dados qualitativos e não quantitativos. E aí, nesse contexto, você não consegue explorar muitas ferramentas estatísticas. Você acaba ficando no básico. Então, eu já orientei muitos projetos. Eu fiquei um ano responsável pela frente, né, pelo programa Six Sigma de uma das maiores companhias de e-commerce da América Latina. Então, orientei muitos, eram mais de 100 projetos por ano. Orientei diversos e desde todos esses projetos, dentro desse ramo de serviços, até eram poucas as bases de dados. Então, o Six Sigma, o Lean Six Sigma, ele nasceu num contexto controle de qualidade. Ele nasceu num contexto onde eu tenho que buscar ao máximo o mínimo de erro possível. O nível 6 Sigma significa 3,4 erros por milhão, tá? Que é 3,4 ppm, que é a unidade. 3,4 erros por milhão. Quando a gente fala de serviço, quando a gente fala de uma venda, quando a gente fala de alguns tipos de dados, esse número é muito. Não casa, esse número não é muito conveniente ou muito fácil de interpretar. Agora, quando você fala numa produção de um iPhone, quando você fala na produção de um carro, quando você fala na produção de uma peça mecânica, quando você fala na produção de um parafuso, né? Nesse contexto de manufatura de produção, onde você precisa de um controle de qualidade super acirrado na indústria química, sim, com certeza. Aí sim o Lean Six Sigma entra porque você tem diversos fatores influenciando numa única variável, tá bom? Minha maior dificuldade é a questão cultural, nem todo mundo está disposto a aceitar, então ficamos no Quick Wins ou no PDCA. Trabalhando no mindset das lideranças é complicado. Exato, vou falar de PDCA para vocês entenderem o que é desmistificar o DMake, tá bom? Então, Lean Six Sigma na raiz, aquele Lean Six Sigma mesmo, de análise estatística, parrudo, uhul, quando você fala de processos com controle de qualidade, quando você fala de processos onde eu tenho muitas variáveis influenciando na minha variável final. Eu tenho muitos X, que a gente chama na metodologia. Por exemplo, para eu produzir um produto químico na caldeira, eu tenho a variável pressão, eu tenho a variável temperatura, eu tenho a variável matéria-prima 1, 2, 3, eu tenho 5 variáveis que podem influenciar na qualidade do produto químico que eu estou gerando na caldeira. Então, eu tenho que entender como cada uma dessas variáveis se comportam para oscilar esse número aqui. Para que esse número aqui não saia do limite superior e do limite inferior, que é nada mais do que o range que eu acordo com o meu cliente, tá bom? Então, sei que tem 5 porquês, eu vou dizer que tem 35. É verdade isso? Sei que tem 5 porquês, eu vou dizer que tem 35. Eu não entendi a pergunta, Max. Perdão, não entendi. Então, é essa a ideia, tá? Quando a gente pensa no Lean Six Sigma aplicado à nossa vida real, que não necessariamente é a indústria, quem é da indústria aí faz uma mãozinha assim, acena aí nos comentários. Quem tem muitos dados. Quando você pensa nessa vida real, você vale Six Sigma na raiz e aí é uma grande oportunidade. Quando você pensa numa área de serviço, uma área que não tem muitos dados, você tem que pensar no Lean Six Sigma como uma ferramenta parruda de análise, que você sim vai utilizar de estatística como análise dos seus dados, mas, porém, contudo, todavia, você não vai conseguir utilizar de todas as ferramentas que a caixinha de ferramenta Lean Six Sigma dispõe, ok? Beleza. Outro ponto.
Vamos começar então a falar de Lean Six Sigma. Beleza, tem muita gente da indústria aí. Então, para vocês, galera, vocês tendo uma massa de dados muito boa, uma massa de dados confiável, vale muito você aplicar o Lean Six Sigma raiz e você investir em aprender sobre os dados sobre análise de dados estatísticos, que é o que o pacote Lean Six Sigma traz. Pra galera da logística, nem tanto, tá, Igor? Meu projeto de Black Belt foi na logística. Foi em aumento de produtividade no centro de distribuição. Então, nem tanto. Não são tantos dados que a gente consegue cruzar falando de logística, tá? Dados estatísticos. Beleza. Lean Six Sigma. Lean mais Six Sigma. Ou seja, eu somo todos os conceitos, as ferramentas, as metodologias, a filosofia Lean a um conceito Six Sigma. O que é o somar do Lean? Lean, vamos lá. Liderança, por exemplo, fazer o simples antes de fazer o complicado, automação. Lean é PDCA. Lean, quando a Toyota começou a implementar Lean, ela falava estatística de processo. Sim, Lean fala controle estatístico de processo. Lean fala o operador tendo autonomia para gerir o seu número. Lean fala o operador tendo autonomia para intervir no processo produtivo, intervir na operação, intervir no processo, seja ele produtivo, serviço ou produto, intervir na produção como um verificador de qualidade. Lean fala 7 desperdícios. Lean fala sistema puxado, fluxo sem interrupção, fala entender o valor para o cliente. Todos esses contextos, todas essas filosofias, esses princípios, essas ferramentas falam Lean. E aí, tudo isso pode se resumir na metodologia-chave do Lean, que é o PDCA. Então, gente, quando você fala Lean, dentro do Lean Six Sigma, você fala PDCA. Quando você fala Six Sigma, você fala de um parâmetro de análise estatística que é analisar os dados conforme uma curva de Gauss. O que é isso? Você tem um modelo de comportamento dos dados. Dentro desse modelo, você avalia um desvio padrão, que nada mais é do que avaliar quanto o seu número está variando para cima e para baixo, e você determina um range de trabalho. Você determina que o seu iPhone não pode passar de 10 polegadas, 10.0009 polegadas para cima, 10.0001 polegadas para baixo. Dentro daquele range ali de 10.009, 10.001, eu garanto meu controle de qualidade do meu iPhone, do tamanho da minha tela do iPhone. Isso é o que o meu cliente não percebe. Dentro desse range de variação, o meu cliente não percebe que teve variação. Você acha que é perfeito o tamanho da tela do iPhone? É muito próximo do perfeito. Por que a gente acha que é muito próximo do perfeito? Porque eu não falo que a tela tem 10.0001, 10.0009. Eu falo que a tela tem 10.1, 15.1. E o que está nas casas decimais para trás, eu como cliente não percebo. Então não tem valor para mim. O que tem valor para mim é até a primeira casa decimal. Então essa é a primeira consideração quando você fala de Six Sigma. Six Sigma é reduzir a variabilidade do processo. Então, é fazer com que o processo se mantenha na mesma linha ali, se mantenha na mesma média. Quando você fala de Lean, você fala de melhorar o processo, você fala de alavancar o processo, você fala de gradativamente fazer melhorias e o número subindo. O Lean Six Sigma soma tanto os conceitos de melhoria contínua, do PDCA, dos princípios do Lean, dos 7 desperdícios, com o conceito de redução da variabilidade. Esse casamento do PDCA mais o Six Sigma, que é a questão o CEP, controle estatístico de processo, é o CEP. O Lean fala controle estatístico de processo. Desde que a Toyota é Toyota, uma das primeiras iniciativas da Toyota, antes da gente chamar o sistema Toyota de produção de Lean, foi começar com programas de iniciativa de controle estatístico de processo, controle estatístico de qualidade.
Foi assim que começou, tá? Foi assim que começou a construção do sistema atual de produção. Então, desde que o mundo é mundo, desde que a qualidade existe, a gente fala controle estatístico de processo, a gente fala PDCA. Então, o DMake nada mais é do que somar uma curva de Gauss, um conceito robusto de análise estatística, com PDCA. Isso é o DMake, tá? Então, vulgarmente, eu falo que o DMake nada mais é do que PDCA mais estatística. E aí já começamos a desmistificar um pouco esse tal de DMake. Todo mundo aí sabe o que é PDCA? Todo mundo aí domina PDCA? Todo mundo aí já conseguiu chegar a alcançar resultados através da metodologia PDCA? Todo mundo aí sabe fazer uma análise do fenômeno, uma análise do processo, identificar a causa raiz do problema, gerar ações e padronizar processo dentro desse mesmo contexto? A maioria, gente, de nós, a maioria de nós, né, eu me incluía nessa, não me incluo mais porque eu já desmistifiquei isso. Mas a maioria dos meus alunos, a maioria das pessoas que eu conheço, acreditam que dominam a metodologia PDCA. E provavelmente você pode até ser um desses. Mas, porém, contudo, todavia, o fato da gente fazer um treinamento, o fato da gente, porventura, ter tido contato com a aplicação da metodologia, não significa necessariamente que a gente domina a metodologia, tá bom? Então, hoje eu treino coordenadores, eu treino gerentes, que por vezes não conseguem fazer uma estratificação de um número através do diagrama de Pareto, do gráfico de Pareto. É isso mesmo, gente. Eu tive uma turma da MBA que eu dou aula que eu coloquei todos os meus alunos para fazer e foram pouquíssimos. Eu conto no dedo os que sabiam fazer. A gente acha que sabe fazer, mas a gente nunca tentou. Vocês já fizeram uma estratificação por Pareto e conseguiram chegar no maior ofensor? Vocês sabem fazer? Vocês já conseguiram fazer um Ishikawa, um brainstorm, um Ishikawa, 5 porquês, de forma que vocês encontrassem a causa raiz exatamente do problema? Então, não é normal. Quando a gente fala de indústria, a gente já tem um programa de melhoria contínua implementado. Eu acredito sim que você já tem essa rotina de PDCA, tá? Mas isso não é comum para todo o ramo de trabalho. Então, antes de você pensar em fazer DMake, em estudar DMake, tem que estar muito claro na sua cabeça o que é PDCA. Tem algumas consultorias que até falam PDSA. Deming, né, que é muito forte como qualidade, como um consultor da qualidade renomeado, ele criou essa metodologia PDSA. Eu tenho até um artigo no meu LinkedIn que eu falo um pouco da diferença do PDCA para o PDSA. Aí um parêntese, na minha opinião, possivelmente lá atrás tinha essa diferença, hoje não tem mais, tá? O PDCA ele foi uma metodologia criada na Toyota, né, através de todas as iniciativas de trabalho em equipe, de círculo de controle de qualidade, feito no Gemba, feito no local de trabalho. E o PDSA, ele é voltado mais para o estudo, ele tem um contexto mais estudo de análise de fazer testes, e a estatística fala teste. Então, casou muito bem o conceito que o Deming falava de teste com o tal do DMake. Só que é a mesma coisa, tá? Não compliquem a cabecinha de vocês por isso. Se você vê PDSA, vê PDCA, é a mesma coisa, tá bom? Tava falando isso para um aluno hoje. É muito difícil aplicar os conceitos de Lean quando não se trabalha em uma produção seriada. Trabalho com fabricação de máquinas especiais e tenho muita dificuldade em aplicar ferramentas de qualidade. Faça a produção ficar seriada. É um dos primeiros conceitos, né, Tiago? A gente conseguir fazer fluxo, não trabalhar em células. Então, é um dos primeiros desafios aí quando a gente fala de produção em linha de produção. Produção em linha, né? Produção em fluxo contínuo, que eu quero dizer. Então, dentro de DMake, para você começar a entender, desmistificar o que é DMake, você precisa entender PDCA. Se você não entende PDCA, você não vai conseguir compreender com tanta facilidade o que o DMake quer dizer ou como que se organiza o DMake. Eu tive uma turma de Greenbelt que eu de verdade eu me surpreendi negativamente. Por quê?
Porque a todo tempo, os meus alunos, eles estavam focados, muito focados em aprender o que era de novo, né? O que era novo dentro da... Ficou escuro, né? Foi meu notebook que estava me dando luz aqui. Desculpa. Então, em todo tempo, meus alunos estavam muito focados e muito determinados a aprender toda a parte estatística do curso de Greenbelt, sendo que eles esqueceram de entender o principal. Como que você vai fazer o seu pensamento se tornar um pensamento sistêmico? Como você vai fazer sua cabeça pensar the make? Aí eu te pergunto, como você vai fazer sua cabeça pensar the make se você não pensa nem PDCA ainda? Então, existe um passo anterior. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, se você quer estudar the make, tente Lean Six Sigma. Lean Six Sigma é composto de Lean, então busque entender bastante de Lean antes de você estudar Six Sigma, nem que seja somente buscando livro, buscando artigo na internet, cursos gratuitos. Nem que seja assim, pessoal, porque você vai estar muito mais bem preparado. A sua cabecinha tem que funcionar de forma sistêmica, a ponto de você entender que é imprescindível uma fase de planejamento, estar muito claro na sua cabeça quais são as fases de planejamento, qual é a importância e como estrutura um plano de ação, qual é a fase de verificação do problema e depois a fase de melhoria, que é a fase do ACT, de entender o que deu certo, o que não deu, padronizar o que deu certo e o que não deu, buscar novas ações. Tá? Então, P de planejamento, D de execução, C de check e o A é de act, no sentido de ação, mas aí agir, né? Mas muito mais voltado para agir em torno do que deu certo e o que não deu. Agir em torno do que você verificou no check. Tá? A professora tem um livro ou um artigo para nos indicar sobre utilizar o The Make? Tem um livro bom. Depois eu publico no Stories. Eu não vou lembrar ele de cabeça porque eu não tenho ele aqui. Eu tenho um livro de estatística, mas aí é muito técnico. Tem um livro bom sim, não tô lembrando ele de cabeça não, mas eu vou passar pra vocês no Stories. Fica ligado aí no Stories que eu passo. Mas, então você precisa começar a pensar PDCA. E aí, nessa história dos meus alunos estarem muito em dúvida, muito confusos, André, a questão foi, eu peguei as duas últimas aulas, e aí os meus alunos falaram assim, Andressa, a gente tá totalmente perdido. Nas duas últimas aulas, gente, eu só precisava finalizar o curso. Andressa, a gente tá totalmente perdido. A gente aprendeu um monte de ferramenta que a gente não sabe como utilizar. Ou seja, eles aprenderam um monte de coisa nova de estatística que eles não conheciam e demanda uma energia grande para você conhecer algo novo, né? Para você aprender a utilizar uma interface nova, que é o Minitab. Só que eles não sabiam como aplicar aquilo ali no dia a dia. Tinha gente da indústria, tinha gente da área de serviço, tinha a gente da área de TI, tinha gente da área de logística, tinha gente de diversas áreas, tinha gente que não estava empregado. Então, o que eu fiz com eles foi lembrar do PDCA, do pensamento sistêmico, treinar com eles o pensamento sistêmico do PDCA, encaixar o pensamento sistêmico do PDCA no The Make, e a partir daí, sim, eles começaram a entender como o The Make faria sentido na aplicação dos desafios, dos projetos que eles tinham pela frente, gente. Então, anotem essa dica, entendam de PDCA, tá? PDCA não é simples como parece. O conceito é super simples, o conceito é super básico, mas colocar a mão na massa é uma coisa muito diferente. Então, quando a gente fala de PDCA, não sei se vocês vão lembrar da figurinha que eu publiquei lá no Stories, tá? Mas aquela figurinha é importante, eu vou até publicar de novo. Quando você pensa em PDCA, toda a fase do Define, do Measure, do Analyze e praticamente a fase toda do Improve, ela tá dentro do contexto de planejamento. Então, vamos lá, gente, pensa. O PDCA, toda a fase de Define, Measure, Analyze e Improve, praticamente todas essas 4 fases do The Make, que é uma ferramenta super parruda, ela está contida na fase de planejamento do PDCA.
tá? Então, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, tá bom? Quando você pensa, aí vamos casar, né? Quais são as fases de planejamento do PDCA? Identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo e definição do plano de ação. Essas são as 4 fases. Vocês estão notando, gente? Vocês estão notando, né? Identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo e definição do plano de ação. Análise do problema, identificação do problema, define. Análise do fenômeno, measure. Análise do processo, analyze. Definição do plano de ação, improve. Andressa, DMIC é PDCA. É PDCA, gente. DMIC é PDCA. O que acontece, pessoal, é que sim, o PDCA é algo mais gerenciamento da rotina, sim, o PDCA é mais utilizado no gerenciamento diário, no dia a dia, em metas que eu tenho que acompanhar e alcançar mensalmente. Eu utilizo o PDCA mais na minha gestão de processos. Ok. E o DMake é mais utilizado para projetos estratégicos, para a companhia. Quando eu utilizo do DMake, normalmente eu utilizo de um projeto que ele demora em torno de 6 a 8 meses. Então, eu tenho uma demanda de energia maior ao utilizar do DMake. Eu tenho um pacotinho de ferramentas maior do que eu normalmente utilizo no PDCA, tá? Então, dentro da identificação do problema, por exemplo, no PDCA, eu simplesmente defino a lacuna, entendo se realmente é aquele o problema que está acontecendo no Gemba, se o indicador que eu estou analisando está trazendo a realidade do Gemba, identifico a lacuna, entendo como o problema está se comportando na linha de tempo. Isso para mim, como início, como identificação do problema, como fase de define, que é a fase de identificação do problema do PDCA, atende. Quando eu falo do define e do demake, não. No define e do demake, eu começo sim identificando um problema, eu parto de um indicador. Para eu analisar qualquer base de dados conforme análise estatística, eu preciso ter uma base sólida, eu preciso de histórico, eu preciso de ter dados confiáveis. Então, no Define, eu faço análise de confiabilidade dos dados. No Define, eu coloco esses dados conforme a linha do tempo numa carta de controle de processo. No Define, eu já começo a entender o número conforme um histograma. Eu gero análises estatísticas para entender qual o desvio padrão, qual não é o desvio padrão, qual é a média, a mediana, a máxima. Então, dentro do Define, que seria a identificação do problema para o PDCA, eu faço mais análises, eu utilizo da estatística. Dentro do Define aí, eu já faço o CIPOC, que é um mapeamento macro do processo, coisa que eu só vou fazer lá na terceira etapa do PDCA, na análise do processo. Dentro do Define, eu levanto quanto que eu vou ganhar, eu defino uma meta. Eu levanto quanto que eu vou ganhar, qual vai ser o ganho financeiro do meu projeto com aquela meta. Eu formalizo um contrato de projeto, porque o DMake é um projeto. Então, eu formalizo com o meu patrocinador, que é o meu champion. Eu assino com o meu sponsor, né? Eu assino um contrato de projeto no final do Define. Então, o Define é uma estrutura mais robusta, mais sólida da fase de identificação do problema do PDCA. Quando eu avanço para o Measure, é o mesmo contexto da análise do fenômeno do PDCA. Na análise do fenômeno do PDCA, eu vou estratificar o meu número até eu chegar num númerozinho menor, aonde eu vou conseguir entender aonde eu preciso focar para chegar no meu resultado. Eu utilizo principalmente do gráfico de Pareto no PDCA. E no DMake também, gente. No DMake é a mesma coisa. A principal ferramenta estatística utilizada no Measure é o gráfico de Pareto. Ponto. Simples assim.
Através do gráfico de Pareto, eu vou entender, bom, que eu tinha uma perda muito grande e nessa perda muito grande, eu perdia principalmente na linha A, B e C, mas se eu atacar só a linha A e B, eu vou conseguir chegar no meu resultado, na minha lacuna, beleza. Mas dentro da linha A e B, eu tenho outras frentes. Então, eu vou abrir a linha A e vou abrir a linha B. Bom, dentro da linha A, eu só perco no produto X e Y. Então, se eu vou atacar o produto X e Y. Dentro da linha B, eu só perco no produto Z e W. Beleza, eu só vou atacar no produto Z e W. Então, antes eu ia atacar tudo, agora eu vou atacar 4 produtos, 2 de cada linha. E isso vai ser suficiente para eu atingir a minha meta. Isso é fazer análise do fenômeno, isso é fazer o measure. Só que quando você faz o measure dentro do TheMake, você não para por aí. Você define uma meta para cada um dos seus focos. Você entende qual é o ganho financeiro ao atuar em cada um dos seus focos e você faz um cálculo para garantir que atuando nesses 4 focos você vai garantir a meta inicial lá do seu projeto. Porventura, você começa já a mergulhar na análise do processo quando você fala de TheMake, quando você fala de Measure. Existem algumas consultorias que encaixam a análise do processo na fase Measure. Existem outras que encaixam dentro da fase Analyze. Eu normalmente estou habituada a encaixar a análise do processo, o mapa de processo, dentro do Analyze, tá bom? Então, Measure é a análise do fenômeno. Measure é Pareto. Measure é entender dentro do número aonde eu preciso focar para chegar no meu resultado, para sanar a minha lacuna. Ok? Até aí, tá claro? Define Measure. Define Measure está para identificação do problema e análise do fenômeno, dentro do PDCA. Beleza? Tá claro. Avançamos para a análise do processo. O que é a análise do processo no PDCA? A análise do processo no PDCA é você entender quais são as causas do problema. Quais são as causas da perda estar acontecendo mais nas categorias, nos produtos X, Y, Z e W. Eu vou analisar cada um dos focos que eu apontei. Então, eu vou entender dentro do... Eu vou ir ao Gemba. Aí, Lean. Lembra de Lean? Eu vou ir ao Gemba. Eu vou entender o que está acontecendo. Eu vou fazer entrevistas. Eu vou fazer o mapa de processo. Eu vou fazer um brainstorming com todos os envolvidos. Do brainstorming, eu vou encaixar, avaliar dentro dos 6 M's no Ishikawa. Então, eu vou entender o que é problema de processo, eu vou entender o que é problema de pessoas, eu vou entender se a máquina ou o sistema não está funcionando, eu vou entender se existe algum problema com a matéria-prima que eu estou utilizando, eu vou entender se existe algum problema com a métrica, com a medida, com a forma como eu gero meu relatório, com a forma como eu estou analisando o meu número. Eu vou entender se dentro do ambiente de trabalho, se o ambiente está escuro, se o ambiente está claro, se o clima organizacional está legal, se a liderança está atuando bem, se existe algum outro fator dentro do ambiente que não está funcionando. Então, o brainstorming, eu vou avaliar o brainstorming e vou encaixar dentro dos 6 M's. Depois disso, pessoal, eu ainda vou fazer um processo investigativo. Eu vou entender qual é a causa raiz do problema. Eu vou fazer uns 5 porquês. Eu vou me questionar e sair da bolha para entender qual é o problema. Só assim eu vou avançar para a próxima fase, que é a fase de construção do plano de ação. Que aí começa a entrar na fase do improve. E o que é esse analyze dentro do TheMake, Andressa? Falei do PDCA. Agora vamos falar de TheMake. Dentro do analyze, falando de TheMake, eu vou mapear o processo. Eu vou levantar as causas através de um brainstorming. Eu vou fazer Ishikawa. Eu vou fazer 5 porquês. Só que depois eu vou amadurecer todo esse contexto. Eu vou priorizar conforme os fatores que eu acho relevante dentro de uma matriz de priorização, que também você pode fazer no PDCA. Eu vou testar, eu vou entender e comprovar se realmente aquelas causas são causas raízes. O que é esse testar? Eu vou cruzar o número, né? Eu vou entender
se eu analisei qualitativamente que a temperatura, ela é uma causa, a mudança de temperatura é uma causa para perda. Bom, mas você precisa comprovar. Existe um conceito muito claro que a gente precisa entender. Evidenciar é diferente de comprovar. Evidenciar é você mostrar que aconteceu uma única vez. Eu já evidenciei, já tirei uma foto. Comprovar é você mostrar que se a temperatura está aumentando, a perda também está aumentando. Então você cruza os números, você casa eles. Isso é uma análise estatística, tá bom? Então, aí eu comprovo um dos principais pontos, eu diria até o principal, o grande diferencial da análise do processo dentro do DMAIC, de que difere do PDCA, é simplesmente a comprovação de causas. E para você fazer a comprovação de causas, você precisa de base de dados. Então, eu já me deparei com diversos, inúmeros projetos Lean Six Sigma, que quando a gente esbarrava na comprovação de causas, a gente não conseguia comprovar, a gente só conseguia evidenciar. Porque partiu lá de trás de um projeto onde eu não tinha muitas bases de dados. Eu só tinha base de dados do Y, que é o resultado final. Eu não tinha base de dados das variáveis que influenciavam o Y, do X. Então eu não conseguia fazer esse cruzamento, tá? Então tinha um projeto de DMake que eu estava fazendo muito mais PDCA do que DMake. Porque eu não estava utilizando de todas as caixinhas de ferramenta, porque eu não conseguia. O meu processo não era capaz de eu conseguir utilizar todas as ferramentas ainda, ok? Então, dentro do Analyze, é isso. O diferencial do PDCA, da análise do processo do PDCA para a análise do DMake, é simplesmente a comprovação de causas, tá bom? É claro que eu estou simplificando, tá, pessoal? Quando você entra no Improve, o Improve tem uma palavrinha-chave. Dentro do PDCA, o Improve é o fechamento do planejamento com a construção do plano de ação, mais a execução. Isso é um Improve no DMake, tá? Então, quando você fala de Improve dentro do DMake, que no PDCA basicamente é você executar, a gente fala muito a palavra teste, tá? O que é a palavra teste? É quase que juntar o conceito do check do PDCA com o do anterior. Então, dentro do Improve, a gente vai construir os planos de ação baseado nas causas que a gente identificou no Analyze, que dentro do Improve, a gente vai identificar, a gente vai analisar quais são as possíveis soluções, quais são as possíveis contramedidas que vão atacar a causa raiz que eu identifiquei lá no Analyze. Então, ali dentro do Improve, eu vou testar. Essa é a palavra-chave. Dentro de teste também é uma forma de comprovação. Então, você vai comprovar no Analyze que aquela causa se relaciona realmente com o seu Y, com o seu resultado final. E depois, no Improve, você vai testar se aquelas soluções deram certo. Então, você vai comparar o antes e depois. Você vai mostrar o antes da relação de causas e depois que você tomar ação, você vai mostrar se melhorou ou se não. É isso. É simples assim, tá? O DMake é usado mais para a indústria, máquinas geram dados, produção gera dados. O PDCA se encaixa mais em análise qualitativa, é isso? Não, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. O PDCA ele se encaixa totalmente em análise quantitativa também. Só que o DMake ele fala estatística. Então, quando você tem uma base de dados muito grande, sólida, tem muita informação de numérica, o DMake ele se aplica muito bem, com muita mais facilidade. Não quer dizer que quando eu não tenho, ele não vai se aplicar. Existem projetos de DMake no RH, por exemplo, que eu tenho, por vezes, até informações totalmente qualitativas. Dá para fazer. Só que você não consegue explorar totalmente as oportunidades que a caixinha de ferramentas te dá. O PDCA te dá uma caixinha de ferramentas desse tamaninho. O DMake te dá uma caixinha de ferramentas desse tamaninho. Enorme. Só que às vezes você quer fazer DMake com um projeto que ele tem uma base de dados muito pequenininha, muito pobre. Então você não consegue utilizar nem metade dessas ferramentas que estão aqui dentro dessa caixinha enorme. Tá bom? Tá claro? Eu consegui ser clara, Letícia?
O PDCA, ele é algo mais de rotina. O PDCA é um pensamento sistêmico quase que do dia a dia, tá? Existe também o PDCA sendo utilizado para projeto. Não tem problema nenhum. É uma metodologia, é um passo a passo para chegar no resultado. Também dá para fazer projeto utilizando o PDCA. Isso é totalmente factível. Só que o DMake, ele é mais parrudo, ele tem um contrato de projeto, ele mensura o ganho financeiro daquele projeto, beleza? Só que normalmente você também atrela o DMake, e tem que atrelar, porque ele é em Six Sigma, a análise de estatísticas. E a análise estatística você só gera quando você tem base de dados sólida e confiável, tá? Então, improve, gente, é você garantir que as ações sejam executadas. Improve é você testar tudo que você colocou como possível solução para o seu problema. Tudo que você colocou como possível solução para aquelas causas raízes que você levantou. Quando você entra no control, você entra na fase de controle. Você vai primeiro checar, você vai verificar. Você vai verificar e analisar seus gráficos para entender se suas ações deram certo. Você tá fazendo check do PDCA, gente. É isso que vocês estão fazendo, tá? Então você vai fazer o check quando você entra na fase de control, tá? E aí você vai estruturar, sim, outros indicadores. Dependendo do projeto, você consegue fazer no Excel, tá bom? IG de Igor? Não sei. Fernandes. Dependendo do projeto, você consegue fazer com facilidade, sem problema nenhum no Excel. O Minitab é um diferencial, sim. O Minitab é uma puta ferramenta para análise de dados, mesmo quando você não precisa mergulhar tanto no número estatisticamente. Por exemplo, eu usei muito o Minitab para poder fazer revisão de metas de todo um centro de distribuição. Me ajudou muito porque eu analisei o histórico, eu consegui avaliar muito bem. E se eu fosse fazer no Excel, ia demorar muito mais tempo, tá? Então, o Minitab ajuda muito, mas eu consigo fazer no Excel dependendo da complexidade do projeto. Então, na fase de control, gente, eu reviso todos os meus controles, eu entendo se realmente os indicadores que eu estou controlando são suficientes, eu reviso minhas métricas, eu entendo o que eu vou ter que passar a controlar para eu entrar na fase lá, que é a última fase do PDCA, que é o ACT, que ainda está no control, que é o C, a última fase do DMake. No ACT do PDCA e no finalzinho do control, eu vou levantar tudo que fiz de bom, padronizar para que isso se mantenha, isso seja parte do novo estado atual do processo. Eu vou treinar o time, eu vou garantir que tudo que deu certo continue. Eu vou criar mecanismos de forma que o problema não ocorra novamente. Então, gente, DMake é PDCA. Se você chega para fazer um treinamento de Green Belt, treinamento de Black Belt, um treinamento de Master Black Belt, sem você ter muito enraizado aqui o passo a passo do PDCA, no detalhe, não é só PDCA, é no detalhe. Se você não tiver muito enraizado o passo a passo do PDCA, quando você pegar o DMake, você vai ficar perdido, você vai ficar louco. Porque a caixinha de ferramentas dentro do DMake é muito grande. É muito grande a caixinha de ferramentas. Quando você estudar ou fizer um Green Belt, quem é Green Belt aí acho que tem que concordar comigo, que você é muita informação. Você é uma tsunami de informação. É uma tsunami de ferramenta estatística que você aprende num curso de Green Belt, num curso de Black Belt. No curso de Black Belt você aprende mais ainda. Você aprende umas ferramentas que você nunca vai imaginar usar isso na vida. Já usei algumas, mas em projetos totalmente estratégicos, em projetos totalmente diferentes do habitual, totalmente diferentes, tá? Então, isso é desmistificar o DMake, isso é desmistificar o PDCA, tá bom? Então, entendam o PDCA, façam um PDCA no dia a dia de vocês, pensem em PDCA, lavem esse cérebro aí e entendam que o que conta é muito mais o pensamento sistêmico, é muito mais a maturidade de saber quais são os passos a seguir quando eu me deparo com um problema, quando eu me deparo com um projeto complexo. Em um projeto utilizando o DMake, é obrigatório fazer análise de capabilidade de processo? Não é obrigatório, mas é uma
boa ferramenta. Não é obrigatório, mas é uma ótima ferramenta, tá? Eu, quando fiz o meu, eu não sabia fazer. Eu não lembrava como fazia análise de capabilidade. E aí depois eu fui começar a melhorar o meu projeto e fazer outros projetos, até avaliar outros projetos, e aí eu aprendi realmente a fazer análise de capabilidade. Quando você tem dados confiáveis, uma base de dados sólida, a análise de capabilidade, ela te direciona muito bem para onde você consegue chegar com aqueles números. Ele te mostra basicamente qual é a capacidade do teu processo, o quanto, até onde ele consegue ir, dentro de uma análise estatística, até onde ele consegue ir. Então, é uma carta coringa dentro de um projeto de make. É uma outra ferramenta que é uma carta coringa. Análise de capabilidade no Excel é bastante difícil de fazer. Até dá para fazer, utilizando as fórmulas estatísticas, mas é difícil, não é fácil fazer. Tá bom? Pessoal, temos mais 10 minutinhos aí no máximo, porque senão eu não consigo salvar a live. Vocês têm dúvida? Podem me bombardear aí de dúvidas, eu vou respondendo as dúvidas devagarzinho. Meus alunos sempre me procuram para perguntar sobre faço ou não Green Belt, faço Green Belt, Black Belt direto. Então já comecei a live falando sobre isso. Na minha opinião, faz sim, mas entenda muito, que fique muito claro na sua cabecinha qual é o seu objetivo, que fique muito claro que você precisa, se você não tiver a maturidade dentro de Lean, você precisa mergulhar em Lean, você precisa entender PDCA. Tá bom, Cirlei, tá anotado aqui, não vou esquecer do livro, tá? Vou botar no Stories o livro. Beleza? Eu tenho um recado para dar para vocês. Eu vou buscar começar a fazer lives em outra plataforma, tá? Eu vou buscar começar a fazer as lives no YouTube, até para poder compartilhar material, né? Compartilhar a tela. Então lá eu tenho mais recurso. Então, para quem ainda não segue o canal tá lá na bio. Então, clica lá, segue o canal, porque vocês vão assistir as lives por lá. Lá é mais fácil, lá fica registrado. Então, acho que vai ser uma boa pra gente. Eventualmente, sim, eu vou fazer live no Instagram, então não deixe de me seguir aqui. Eu vou continuar publicando conteúdo de vez em quando. Também não deixe de me seguir no LinkedIn. Acredito que a maioria, se não 100%, já me siga no LinkedIn, tá bom? Então, eu vou começar a fazer as lives por lá e vão ser lives mais parrudas. Vão ser lives com compartilhamento de conteúdo, vão ser quase aulas, que já é bem próximo do que a gente faz aqui, só que lá vai ser mais pesado o negócio. Então, vai ser para melhor, tá? Beleza, pessoal? Ninguém tem mais dúvida? Aproveitem aí que tem um tempinho ainda para tirar dúvida. Acho que não, a galera já tá saindo aí. Vou indicar o livro. Dou-lhe uma. Meus comentários não estão subindo aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, pessoal, eu não vou me estender, não. Eu acredito que eu tenha alcançado o objetivo com vocês de desmistificar um pouquinho do The Make. É claro que quando a gente dá uma aula teste P-Value, cara, o teste P-Value ele é totalmente voltado para variáveis que não são contínuas. O que são variáveis não contínuas? São variáveis onde eu não quero que o problema aconteça. Por exemplo, acidente. Acidente é uma coisa que eu não quero que aconteça. Então, tem dia que tem acidente, tem dia que não tem um monte de dia que não tem acidente, tem dia que não tem. E aí, para você gerar uma análise estatística, você tem que mudar a forma de enxergar. Então, o p-value ele é mais sugerido para variáveis não contínuas. Na área de serviços, sem uma base histórica muito grande, seria melhor utilizar o PDCA ao invés de DMake? Se você tem um projeto, Arthur, um projeto grande, um projeto estratégico, um projeto onde você quer mensurar os ganhos, você quer ter um apoio, um suporte, faça o DMake. Só que tem a ciência de que você não vai conseguir utilizar metade da caixinha de ferramenta que tem lá dentro. Porque você vai ter dificuldade em gerar dados estatísticos, você vai ter dificuldade em fazer comprovação de causas. Mas faça.
Agora, se você tem um projeto que é um projeto da tua área só, é um projeto que você tem autonomia, mas talvez não tenha tanto patrocínio, então um PDCA vai te atender, tá bom? Testem, testem, pessoal, testem. Testem fazer o PDCA na raiz. Testem identificar uma lacuna, estratificar o problema via Pareto, identificar qual é o foco, fazer brainstorming, fazer escala, fazer 5 porquês e montar um plano de ação. Verificar se as ações deram certo e padronizar o que deu certo e melhorar o que deu errado. Testem, façam, coloquem a mão na massa. É assim que a gente aprende, gente. Tenho uma sugestão para a próxima aula de ferramenta Cipoc aplicado. Muito material de Cipoc. Sou um pouco apaixonada por essa ferramenta, Peter. Sugestão anotada. Tem muitas coisas legais para falar de Cipoc. Vou fazer no YouTube essa aula, tá? Fiquem ligados aí, fica ligado lá no LinkedIn. Vou publicar aqui também, para vocês ficarem no Stories, para vocês ficarem ligados quanto à live. Mas fiquem espertos, tá? Então eu vou encerrar por aqui. De novo, link na bio, sigam o link. Vou deixar aqui também uma perguntinha para vocês sugerirem conteúdos pra gente falar lá no YouTube, tá bom? E é isso aí. Tchau, tchau, gente.